Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, trazendo a você nesta aula mais uma aula relacionada a VPNs, porém agora VPNs gratuitas. Então, na aula anterior, eu mostrei a vocês quais são os melhores meios ou as melhores maneiras, melhores métodos de escolher um tipo de VPN que é paga, e dessa vez nós falaremos um pouco a respeito sobre as VPNs gratuitas. Bom, então o primeiro de tudo é que você deve se atentar que dentro do mercado das VPNs, a maioria das VPNs elas são pagas, tá bom? Porém, você sempre vai encontrar alguma VPN que é gratuita. Às vezes até mesmo uma versão daquela VPN que é paga de forma gratuita, porém com algumas limitações. Tá? Então, nós vamos nos atentar nesta aula sobre o porquê existem essas VPNs gratuitas e quais são as limitações que elas possuem perante as VPNs pagas, beleza? E aí a gente consegue colocar na ponta da caneta, pesar na balança se há uma aderência de utilização ou não, dependendo do ponto de vista ou dependendo da necessidade, beleza? Então, o primeiro ponto em relação a VPNs gratuitas, obviamente, é que ela é gratuita e você tem ali uma economia ou um não gasto em relação à utilização de VPN. Então, se você tem um orçamento limitado, às vezes a sua empresa ela é pequena, você ainda não tem condição de colocar uma VPN paga, você pode estar optando em utilização de uma VPN gratuita. Ou se você vai fazer a utilização na sua máquina pessoal, também é bacana de utilizar uma VPN gratuita, caso você não tenha uma condição de VPN paga, beleza? Só que aí existe alguns poréns. Por quê? A VPN gratuita, ela tem de se sustentar de alguma forma. E aí, como ela não cobra de você determinadas mensalidades, determinadas chaves de acesso ou algo do tipo, a fonte de receita que ela possui é em relação a anúncios, a publicidades. Então, quando você instala, um exemplo aqui bem básico para vocês pegarem, quando vocês instalam algum aplicativo gratuito lá no celular de vocês, e aí vocês vão fazer utilização, principalmente joguinhos, vocês sabem que durante alguns períodos ali de X em X tempo, existe alguns anúncios que aparecem, e aí existe um tempo em que ele fica na tela, e você tem de esperar aquele tempo acabar e pressionar o Xzinho para você continuar a usar o app. Então aqui na VPN gratuita é basicamente a mesma coisa. Então ela se sustenta através de propagandas, de publicidade que ela faz de outras empresas, de outros produtos, de outros serviços e afins, a fim de se manter e de se sustentar no mercado. Tá? Então, se você não tem paciência, se você tem o costume de achar que tudo isso enche um pouco o saco, talvez você passe um pouco de raiva perante a isso. Mas o fato de ela ser gratuita já te ajuda bastante se você não ligar para esse tipo de anúncio ou essas propagandas que vierem a aparecer. Beleza? Segundo, é que você pode esperar que a publicidade direcionada ao registro de log de dados e as políticas de venda sejam ocultados nos termos e condições, ou seja, de uma forma bem resumida e bem superficial para vocês entenderem. A maioria das VPNs elas possuem a política de não gravar logs, ou seja, não gravar históricos de registros de acessos no qual você navega durante o acesso à internet. Aqui com a VPN gratuita, possa ser, tá? Não é uma garantia de que aconteça, mas isso varia de empresa para empresa, mas possa ser que eles possuam um registro de log de acessos, ou seja, eles possuem os históricos de acesso no qual você vai navegar na internet e talvez também seja um dos meios no qual eles se sustentem, ou seja, eles usam os históricos, os acessos que vocês navegam para poder fazer vendas às outras empresas, ou seja, vendas de dados, tá bom? Então, são dois pontos de atenções iniciais no qual nós temos aqui para as VPNs gratuitas, beleza? Aí, dando continuidade, além desses pontos de atenções, como eu mencionei, para o comparativo em relação à VPN paga para uma VPN gratuita, também existem limitações. Então, é a mesma forma de que você usa um produto que ele é free e um produto que ele é premium.
né? Você sabe que existem variações. Então, eu vou colocar aqui vários exemplos para vocês. Poderia colocar aqui uma versão gratuita do Photoshop, uma versão Premium. Eu poderia colocar uma versão gratuita do Gira, uma versão Premium. A gente sabe que alguns recursos são ocultados em um e disponibilizados em outro, beleza? E aqui a maioria das VPNs gratuitas, olha só o que elas não oferecem, beleza? Então, ó, primeiro, não oferecem protocolos de VPNs mais atualizados. Então, possa ser que a VPN gratuita que você utiliza, ela tenha protocolos um pouco ultrapassados, tá bom? Não quer dizer que seja ruim, mas quer dizer que não está em tempos atuais, não está seguindo a tecnologia em real time, beleza? Segundo, não oferecem suporte técnico de qualidade. Então, se você tem algum problema, alguma dúvida, você precisa de um suporte, você talvez tenha uma dificuldade. Não que eles não vá ter suporte, mas talvez seja um pouco difícil ou um pouco demorado de eles atuarem ou tentarem te ajudar, tá bom? Terceiro, tem baixa largura de banda e velocidade mais lenta para usuários gratuitos. Então aqui já é um ponto de percepção no qual vocês talvez se peguem bastante. Por quê? Geralmente a gente quer ter os acessos rápidos, principalmente no mundo de hoje, tecnologia, tudo acontece muito rápido e nós sabemos que não é um momento muito propício para ter paciência, principalmente usando o computador. Quanto mais rápido, quanto a resposta mais rápida ela for, melhor é para nós. Então aqui com a largura de banda e a velocidade um pouco mais lenta, possa ser que tenha algum tipo de prejudicação a você, independente do que você fizer. Se for só um acesso à internet, talvez dependendo do que você acessa demore a carregar. Se for um jogo ou algo do tipo também, então é um ponto de atenção bem importante. Fora que também tem um outro ponto, a taxa de desconexão é mais alta. O que é uma taxa de desconexão? Imagina que você tem ali um servidor e várias pessoas se conectam a ele. Dependendo da quantidade ou da quantidade de pessoas de forma simultânea que estão acessando ou que conectam ao mesmo tempo, possa ser que derrube o servidor. Então acaba havendo uma desconexão. Então toda hora você vai precisar ficar logando na VPN. Outro ponto de atenção às vezes não é nem isso, mas se por um acaso a sua internet ela ficar um pouco mais lenta, pode derrubar e desconectar de lá também. Então é um ponto de atenção em que vocês devem ter realmente muita cautela para saber se vai ou não, ou se deve ou não utilizar um tipo de VPN gratuita. Beleza? E aí nós temos mais um ponto que é a distribuição geográfica limitada em relação a servidores VPN. Então, por exemplo, você pegar um FortiClient, que é um tipo de VPN aí mais robusta, e você comparar com outros tipos de VPN que são gratuitas, talvez essas gratuitas elas não tenham tantos servidores, nem a quantidade espalhadas aí de forma geográfica por países ou por várias cidades ao decorrer do mundo, de forma que uma VPN paga possui. Até porque ela não consegue se sustentar como uma VPN paga se sustenta. Então também é um ponto de atenção no qual nós precisamos analisar e saber se é necessário a usabilidade ou não. E aí, galera, fica ao critério de analisar, fica ao critério de colocar na balança sobre é necessário utilizar uma VPN? Sim ou não? Se sim, eu consigo arcar com uma VPN paga ou eu vou ter de usar uma VPN gratuita? O que eu preciso para VPN? A VPN gratuita me oferece ou eu vou precisar contratar um pacote? Então são perguntas que nós geralmente precisamos fazer antes de fazer uma escolha, principalmente se é uma escolha no qual nós vamos utilizar no cotidiano, no dia a dia, tá? Se é algo que é mais pessoal, voltado ali dentro da sua casa, não envolve empresa nem nada, talvez seja um pouco mais fácil. Agora, se tratando de empresa, aí você tem que colocar na balança a quantidade de máquinas, quantidade de funcionários, se existe funcionário presencial, se existe funcionário home office. Nós já comentamos em aulas anteriores que, se é dentro de uma empresa, às vezes acontece e é mais viável você utilizar um roteador, um modem de acesso a VPN, do que você colocar uma VPN para cada máquina. Então são coisas que vocês precisam se perguntar antes de uma escolha concreta.
beleza? Mas, por todavia, eu espero que isso daqui ajude vocês a se esclarecer um pouco mais ou sanar um pouco mais as dúvidas que talvez vocês ainda tenham relacionadas à VPN. Não vou me estender por enquanto. Na próxima aula nós daremos continuidade falando ainda mais sobre esse mundo bem grande que é em relação a VPNs, e aí eu vou trazer mais novidades, mais coisas para nós comentarmos a respeito, beleza? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, até breve.